Tá legal. Pronto, agora foi. Então, a 34 fala o seguinte. Então, fiz essa introdução aqui que nós temos dois tipos de contrato, né? Call e put. Nós temos compradores e vendedores. Então, nesse caso aqui, a menção se faz a um contrato de put, tá? Então, numa operação de put, que é uma opção de venda, o titular, no caso, o investidor, ele pagou um prêmio de R$ 5 para comprar uma opção de venda de uma ação e no dia do vencimento, o valor de mercado está R$ 100, sendo que o valor de exercício no contrato é de R$ 90. Neste caso, o investidor está in the money ou out the money, ou seja, o investidor ele está ganhando ou está perdendo? Vale a pena ele fazer esse negócio ou não vale a pena? Então, vamos lá. Como é um contrato, deixa eu explicar alguns conceitos. Como é um contrato de opções, aqui a gente negocia direitos, tá bom? Negocia direitos. A gente não vende ações em si, a gente negocia direitos. Então, quando ele fala assim que ele comprou uma put ou comprou uma call, ele está comprando um direito, apenas isso. E quando você compra um direito, você pode ou não exercer esse direito no futuro, tá? Sempre você, no mercado de derivativos, você está comprando alguma coisa hoje para exercer no futuro, certo? Dentro do mercado de opções, então, você negocia direitos que você pode ou não exercer no futuro, certo? A decisão é sempre do comprador. É o comprador que decide se ele vai exercer esse direito ou não, certo? Sempre do comprador. O vendedor simplesmente espera a decisão do comprador. Ah, professor, mas e se não for boa, se o comprador resolver exercer no momento que o vendedor está perdendo? Ué, esse é o risco do negócio, né? O vendedor entrou na jogada para se proteger, o comprador entrou para ganhar. Então, o comprador só vai exercer se ele estiver ganhando. Se ele estiver perdendo, ele não vai exercer. E ele vai perder o quê? Então, quando o comprador não exerce, ele perde o prêmio, tá bom? Então, quando... que marca churrasco e quase você tem que ficar sem aula? Não marquei, não estou assistindo, já estou indo. Não exerce a opção, ele perde o prêmio. Essa é a perda máxima do comprador, tá? O comprador sempre vai pagar um prêmio. O que é o prêmio? Esse contrato aqui é muito parecido com o seguro do carro da gente. Vamos supor que quando você faz o seguro do carro, você paga um prêmio, não paga para a seguradora, para ter a garantia de que se você bater o carro ou ele for roubado, você vai ter teu dinheiro de volta. Então, essa é a ideia. Mas você só exerce esse direito se você bater o carro ou for roubado, né? Se você precisar do seguro. Caso contrário, você paga para não usar. Então, essa aqui é a mesma ideia. Então, aqui nas opções, você faz esse contrato, mas pode ser que você não use, certo? Então, para isso você vai pagar um prêmio. Se você não usar, você perde esse prêmio. É como no seguro. Se você não usar o seguro, você pagou o prêmio, esse você perde, independentemente de usar ou não usar. Entenderam? O que determina, então, se eu for usar o seguro ou não vou usar o seguro? Se acontecer algum evento, ou um acidente, ou um roubo, certo? E aqui, o que determina se eu vou ou não vou usar esse contrato? A gente fala assim, se eu vou exercer ou não vou exercer. O que determina? É justamente os preços dos ativos. Então, funciona assim, ó, nós temos dois preços, sempre, nas negociações. O valor do mercado, que é o valor do momento, vamos dizer assim, é o valor atual da ação, né? Nesse caso aqui é uma ação. O valor de mercado é o valor que ela vale hoje, né? E o preço de exercício é o preço que foi combinado no contrato. Então, vamos dizer que a gente fez esse contrato há 3 meses atrás, tá? Contrato há 3 meses atrás. Então, vamos supor que... Eu vou tirar aqui a opção de... Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem.
mas eu vou tirar esse exemplo aqui da Cal. Deixa eu tirar aqui só para me colocar, depois eu coloco lá embaixo. Eu vou colocar o exemplo da put, então. Vamos supor que a gente fez isso lá 90 dias atrás. Então, a gente combinou que o preço de exercício seria de 90, tá bom? É o que está escrito aí no enunciado, ó, R$90 é o preço do exercício. Ou seja, o que significa isso? O que significa esses 90? Significa que eu comprei uma opção de venda, certo? Significa o que essa opção de venda? Isso me dá o direito, certo? Ou seja, o comprador tem o direito de comprar, desculpa, ele comprou uma put, o direito de vender essa ação por R$90 no vencimento, ou seja, no futuro, certo? Tá dando para acompanhar? Ele tem o direito, então você fez um contrato com a bolsa que você tem o direito de vender essa ação por R$90. Você tem ação. E por que você fez isso? Porque você tem ação e você está com medo que o preço caia. Então, você fez um contrato para fixar o preço. É mais ou menos o que o agricultor faz com soja, com o café, com o milho, com o trigo, com o boi, né? É isso que eles fazem. Eles fixam o preço para não perder. Beleza? Para isso, ele pagou R$5 de prêmio por ação. Muito bem. Chegou o futuro e o valor da ação está em R$100. Beleza? Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho um contrato para vender a ação por 90, tá? Mas o preço hoje, lá no mercado, está maior. Vale a pena eu vender por 90 ou é melhor eu vender por 100? Claro que vale a pena eu vender por 100. Então, o que eu faço? Esse contrato aqui, eu abandono, vamos dizer assim. Eu não exerço esse contrato. Por quê? Esse contrato aqui não me é vantajoso. Então, o que o comprador faz? Como o preço de mercado está maior, ou seja, R$100, o comprador não exerce o contrato, ele está out, que a gente fala, out the money, tá bom? Quando a gente fala out, ele está fora do dinheiro, certo? E perde os R$5. Perde os R$5, beleza? Mas ele vai vender por mais. Ô, Cláudio, mas por que o cara fez esse negócio? Volto a repetir. Vamos supor que o preço da ação tivesse caído para 80. Aí ele teria o direito de vender por 90, algo que vale 80, deu para entender? Então, essa é a proteção dele. Os R$5, ele paga se ele usar ou se ele não usar, que nem o seguro, tá bom? Mas se caísse para 80, ele ia ganhar R$10 a mais, né? E ia perder só 5 ali do custo do dinheiro, mas estaria ganhando dinheiro, do custo do negócio, mas estaria ganhando dinheiro ainda. Então, as alternativas que nós temos aqui são as seguintes. O investidor está in the money e deve exercer o direito. Olha só, ele está in the money? Não. In the money é quando ele está ganhando, quando ele vai exercer, tá bom? E o comprador só vai exercer quando o negócio é favorável para ele. Letra B, que é a certa, né? O investidor está out the money e não deve exercer, que é o que eu escrevi aqui. Letra C, o investidor está at the money e deve exercer. At the money é quando os dois preços são iguais. Então, aqui seria os dois 100 ou os dois 90. Vamos dizer que daí empata e muitas vezes não vale a pena exercer, de qualquer forma ele perde. E a última, né? Aqui tá errado, né? Tem 2B aqui, né? A letra D, né, seria o investidor está out the money, aqui tá certo, e deve exercer. Gente, se ele está out, ele está perdendo. Para que ele vai exercer se ele está perdendo, né? Vamos dizer assim, ele vai vender por 90. Para quê? Se vale 100, né?
seria jogar dinheiro fora. Então, aqui ele vende por 100, então ele vai ganhar R$10 a mais do que vale, certo? E ainda vai sobrar dinheiro para pagar o prêmio e ainda dar lucro. Eu preparei uma... Opa, só um pouquinho. Eu preparei um quadro resumo para vocês aqui desse negócio, quer ver? Eu vou escrever ele aqui também, porque daí a gente consegue trabalhar em cima da lógica do negócio. Assim, ó. Pensa comigo. Vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Pensa comigo, então, esse aqui é o seguinte. Como decidir, né? Como decidir, como saber, né? Como decidir se o comprador está in the money ou out the money, tá? In ou out. Vamos escrever in ou out, tá? Isso aqui que é o mais importante vocês saberem. Como a gente faz isso? Vamos lá, então, ó. Pensa comigo. No caso de uma put, aqui eu estou colocando só a situação do comprador, tá? O vendedor vai ser o contrário, não vou colocar aqui agora. No caso, numa put, né? Numa put, o preço de mercado, vai estar menor que o preço de exercício, certo? Nesse caso aqui, ele vai estar in the money, tá bom? In the money. No caso, seria, é o caso que o preço de mercado vai estar 80 e o preço de exercício 90, né? Agora, vamos pegar a situação em que... É que eu estou escrevendo isso aqui agora, né? Então, por isso que eu estou cuidando para não escrever nada fora do padrão. Mas pense comigo, quando que ele está out the money, certo? Quando o preço do mercado está maior que o preço de exercício. Que é o caso da questão aí, né? No caso, o preço de mercado está... Deixa eu até colocar aqui entre parênteses, que acho que vai ajudar. O preço de mercado está 100, tá? E o preço de exercício está 90. Depois vocês olhem no vídeo lá, vocês vão ver. Aqui o preço de mercado, né? Para ele estar in, o preço de mercado deveria estar, por exemplo, 80, tá? E o preço de exercício continua sendo 90. Para ele estar in, seria mais ou menos essa situação que deveria estar. Então, na put é assim, tá bom? Já que nós estamos fazendo aqui, nós estamos estudando, vamos pensar numa call, tá? Vamos pensar numa call. Para ele estar in numa call, tá? É o contrário, ó. O preço de mercado, deve estar maior que o preço de exercício. Então, é o contrário do que a gente escreveu lá em cima, ó. Para ele, na put, o preço de mercado vai estar menor. Na call, o preço de mercado vai estar maior, tá? Então, o preço de mercado deve estar, então, R$100, né? No caso aqui pode ser R$100, né? E o preço de exercício vai estar 90. Nesse caso, ele vai estar in the money, numa call. Porque uma call é uma opção de compra, né? Então, opção de compra, eu tenho o direito de comprar alguma coisa. Daí eu quero comprar mais barato, não mais caro. Então, se o preço de mercado está 100, eu vou ter o direito de comprar por 90. Daí é bom. Agora, o contrário, daí não é bom. Então, quando que eu estou out numa call? Quando o preço de mercado for menor que o preço de exercício, que no caso é 90, né? 90, e o preço de mercado, vamos supor que o preço de mercado estivesse 80. Vou usar os mesmos números de antes, só para vocês verem. Então, esse é o resumo da ópera de call e put, né? Com essa questão aí, eu acabei explicando o contrato de opções todinho para vocês, né? É assim que funciona. Então, essa é a regra para você decidir. Então, você tenta criar na sua cabeça
uma regra em que você possa decidir quando que o comprador está in ou quando que ele está out. Isso é muito importante. E quando que ele está in e quando ele está out? Depende do preço de mercado contra o preço de exercício e depende se ele está comprando uma put ou comprando uma call. É isso que vai determinar, que é tudo que eu coloquei aqui nesse quadro resumo, tá joia? O quadro resumo ajuda vocês a lembrar disso daí. Bem, derivativos não é uma coisa assim tão simples e do nosso dia a dia, mas é algo que dá para matar com certeza, né? Não tem... Depois que a gente conseguir fazer esse resumo da ópera, a gente consegue matar essa questão facilmente. Sempre tem que olhar para o preço de exercício. Parta do preço de exercício como referência. E aí o preço de mercado vai estar para mais ou para menos, certo? E aí você olha se você está comprando ou se você está comprando uma put ou você está comprando uma call. Se você está comprando uma opção de compra ou uma opção de venda. O que é uma opção de compra? Você está comprando um direito de comprar algo no futuro por um preço fixado hoje. Só isso. O que é uma opção de venda? Você está comprando o direito de vender alguma coisa no futuro por um preço fixado hoje. Simples assim. Aí, como eu estou comprando um direito, eu tenho o direito de escolha no futuro. Eu vou escolher se é bom para mim ou não. E o que determina se é bom para mim ou não? O preço que vai estar no futuro, que eu não sei, ninguém sabe, tá? Por isso que, daí chegou o futuro, o preço está maior? Beleza, se o preço está maior e eu estou numa put, eu não vou exercer. Se eu estou numa call, eu vou exercer. Esse é o raciocínio. Com certeza, nesse momento, se eu fizer uma outra questão desse tipo, acredito que vocês não vão conseguir desenvolver esse raciocínio. Mas eu vou desafiar vocês a estudar esse conteúdo e tentar desenvolver esse raciocínio em cima da call e da put, porque daí, você entendendo uma vez esse raciocínio, você não erra mais nenhuma questão de derivativos, tá? Que é um ponto, às vezes, que as pessoas erram bastante, tá? Show de bola. Mas derivativos caem muito na prova, né? Vocês sabem disso. Prova de CPA 10, CPA 20, né? CPA 10 não cai derivativos, cai na CEA e na CPA 20. Tá. 35. Começamos hoje pesadamente, né? Mas é bom começar assim, logo para acordar, né? Questão 35. A empresa de capital aberto, ABCD, anunciou a realização de split de suas ações em decorrência desse fato. O acionista, o que vai acontecer com o acionista, né? Bem, vamos relembrar o que é um split. Vocês lembram o que é um split? Tá? Eu acho que eu falei na última aula, né? Não sei se foi falado, mas se não foi, vamos falar agora. O split é o seguinte. Eu vou primeiro dar o conceito, depois eu vou ler as alternativas, tá? Nós temos o split e o implit, não tem? Tá? Isso em ações. O split, o que é? O split, a empresa está com o valor da ação muito alta. Então, a empresa, ela sobe o valor da ação e diminui... reduz o valor da ação, certo? E aumenta a quantidade. Beleza? E o implit é o contrário. A empresa aumenta o valor da ação e reduz a quantidade. Reduz a quantidade. Ok? Vamos dar um exemplo. Vamos pensar assim. A ação da Magazine Luiza, ela chegou a valer, o ano de 2019, né? Eu acho que chegou a R$200 cada uma. Cada.
Cada ação da Magazine Luiza está R$200. Aí a Magalu falou, pô, mas tá muito alto esse valor, o pessoal não está conseguindo comprar, fica muito caro para comprar lote, né? Lote de 200 vezes 100 dá 20 mil, já fica fora da faixa de isenção para vender. Vamos splitar esse negócio. O que a Magalu fez? Ela fez um split de 1 para 10. Né? Mentira, de 1 para 8. De 1 para 8. Mas vou colocar de 1 para 10 para facilitar a conta, senão tem que ficar dividindo. 1 para 10. O que é isso? Significa que ela vai pegar uma ação e dividir por 10, entendeu? Tanto no valor como na quantidade. Então, vamos lá. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o split da Magalu. Né? Então, vamos colocar aqui, split da MGLU3. Ela vai pegar 200, né? E dividir por 10. Então, o valor da ação ficou em R$20, certo? Então, vamos supor que o acionista tinha 1.000 ações, certo? 1.000 ações. Ele tinha 1.000 ações de 200, não é verdade? Tinha 1.000 ações de 200. Quanto que ele tem agora? Quanto que ele tem depois do split? Ele vai pegar 1.000 ações dividido por 10 também. Desculpa. 1.000 ações vezes 10. Né? Por quê? Porque aumenta a quantidade e diminui o valor. Quanto que dá 1.000 vezes 10? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 100 mil. Então, agora ele vai ter 100.000 ações de R$20. Mudou o patrimônio dele? Aqui ele tem 200 mil, né? 200, não, é 200? 100 mil vezes 20 dá... Tô mal de conta hoje. Dá 2 milhões, né? 2 milhões. Vai fechar essa minha conta aí. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. 1.000 vezes 100 dá 100 mil. 100 mil vezes 20. Milhões. Vamos supor, então, que o acionista tinha 1.000 ações a R$200, tá? Então, esse cara tinha 1.000 ações vezes R$200, esse cara tinha 200 mil reais. 200 mil. Vou escrever aqui, número, beleza? Quando ela fez o split, então, ele deixou, a ação dele não vale mais 20. Então, ele não tem mais, agora ele não tem mais 1.000 ações, né? Por quê? Ele passou a ter agora mais ações, porque a ação dele perdeu 10 vezes o valor, então a quantidade vai aumentar. Se ele tinha 1.000 ações, ele passa a ter agora 10.000 ações. Eu fiz, aqui que está o erro, 10.000 ações. Estou mal de conta, né? Tinha visto. 10.000 ações. E aí, ele continua tendo 200 mil de capital. Por quê? 10 mil vezes 20 vai dar 200 mil, tá certo? Então, vocês percebem que só é uma troca contábil que a empresa faz. Para que isso? Para que se faz o split? Para melhorar a liquidez da ação. É mais fácil eu vender ações a R$20 do que vender ações a R$200, principalmente para o acionista menor, tá? Para os acionistas que têm menos volumes, institucionais até que compram. Tá? Então, essa é a ideia do split. Então, o que tem que pensar aqui no split? Tá? Que ele serve para melhorar a liquidez e ele reduz o valor da ação e aumenta a quantidade. O implit faz o contrário, ele aumenta o valor da ação. Tem ações que têm um valor muito pequenininho, a empresa pode aumentar fazendo um implit também, porque às vezes o valor muito pequenininho não desperta muito interesse, né? Daí isso não gera confiança. A empresa pega e aumenta o valor e diminui a quantidade, né? Dá um braço e tira com o outro, mais ou menos assim, né? E é importante vocês lembrar que não
muda o patrimônio. Isso não mexe no patrimônio. Não é que o cara está ganhando alguma coisa com isso. Não ganha com split, com implit, o acionista não ganha nada, a empresa não ganha nada. Ninguém ganha nada. É apenas uma troca contábil, entendeu? Ele vai ter mais ações com valor menor ou menos ações com uma quantidade maior. Só isso, tá? Isso se chama implit, split, ou desdobramento e agrupamento. Então, nesse caso, ela fez um split. Bem, baseado nessa explicação, você já pode responder. Vamos lá. Letra A. Recebe gratuitamente ações mediante a incorporação de reservas e lucros ao capital sem alteração do patrimônio. Não é que recebe gratuitamente. Ele não vai receber nada, ele não vai ganhar nada gratuitamente, também não vai precisar pagar nada. Mas isso aqui está assim porque esse é o conceito de bonificação. Quando a empresa distribui ações gratuitamente, se chama um evento chamado de bonificação. Beleza? Pode ser em dinheiro ou em novas ações. Então, não é a letra A. A letra B. Ele tem o direito de subscrever ações em quantidade proporcional às já possuídas, evitando a diluição da participação. A letra B também não é, porque eu não estou falando aqui nem de split, nem de implit. Eu estou falando aqui na letra B de direito de subscrição. Tá? Esse direito de subscrição é um evento que acontece quando a empresa faz novas emissões de ações e permite aos acionistas atuais comprarem mais ações que eles têm para manter a participação deles. Geralmente, eles compram, inclusive, com um preço melhor. A alternativa certa é essa aqui, ó. Observará uma elevação da quantidade de ações. Opa, é exatamente isso que acontece no split. Olha aqui, ó. Split aumenta a quantidade, tá? Que é o que eu escrevi aqui, beleza? E a letra D não é porque está falando que é o contrário, ó. Observará uma diminuição. Não. Diminuição da quantidade acontece no implit. Na linha de baixo aqui, no implit acontece a redução da quantidade. Então, novamente, esse é o resumo do implit e do split, tá bom? É um assunto que também está lá presente no módulo 4. Deem uma olhadinha no vídeo que eu explico esse conceito. E na apostila tem um exemplo também sobre este assunto, né? Bem legal. Ajuda pra caramba. Espero que vocês entenderam. Bem, a hora que vocês quiserem me interromper, é só falar, é só perguntar, que a minha vontade é de explicar para que vocês entendam, né? Se não entendeu, tem que perguntar. Eu não sei exatamente se vocês entenderam ou se vocês não entenderam, só se vocês me falarem, né? Mas lembre que está ficando gravado também, né? Mas também tem aquela situação, né? Eu não vou perguntar porque eu não sei nem o que perguntar, porque eu não entendi nada. Também tem isso, né? Ou tem aqueles que não falam assim, eu não vou perguntar porque eu tenho vergonha, vai que eu dou um balão, né? Eu também sou assim quando eu estou como aluno, né? Então, às vezes eu fico pensando, falei, eu vou esperar o outro perguntar, porque pode ser que ele pergunte exatamente o que eu quero saber. Daí, se ninguém pergunta, deixa por isso mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos lá, é assim mesmo, gente, não tem problema. Tá bom? Duas perguntinhas aqui bem bacaninhas para a prova. 36. O investidor que opera em day trade dentro do mês com transações de venda no valor inferior a 20 mil e obtém lucro, pagará imposto de... Cara, aqui eu também tenho que fazer algumas observações antes de responder para vocês, tá? O que é esse negócio chamado day trade? O que é, né? Por que está falando em isenção? Tá? Day trade é a compra, né? Ou a venda, né? A compra ou a venda de ações no mesmo dia, né? Compra e venda, né? Vamos colocar assim, fica melhor. Compra e venda de ações no mesmo dia, tá? Então, nesse caso, quando acontece operações assim, não tem isenção, tá? Então, se der lucro, paga imposto de renda, com certeza, tá? Mas nós temos um outro mercado, chamado mercado à vista de ações, certo?
Nesse outro mercado, para a pessoa física, vendas até 20 mil são isentas, tá bom? Se der lucro, claro. Se der lucro, porque o percentual do imposto é cobrado sobre o lucro, não é cobrado sobre o valor negociado, só sobre o lucro. Então, quais são os percentuais cobrados? No day trade, né, como não tem isenção, ele vai pagar imposto de renda de 20% sobre o lucro, tá? Sempre sobre o lucro, sobre o ganho, né? E aqui, no mercado à vista, ele vai pagar 15% sobre o lucro também, beleza? No mercado à vista, tá? 15%. Mas funciona assim, ó, é 15% sendo 0,005% na fonte, ou seja, já vem descontado. E aqui, no day trade, 1% na fonte. Já vem descontado na hora da venda, tá? Esse 1% aqui é sobre o lucro. E esse 0,05% é sobre o valor da venda. Então, coisas diferentes. Estou fazendo as anotações aí só para a gente lembrar. Na apostila tem um quadro, resumo disso aí. Para quem está estudando, já deve ter se deparado com ele. O que eu sugiro vocês fazerem? Pega esse quadro e tenta fazer ele sem olhar, até você decorar ele na tua cabeça. Faça ele numa folha em branco e vai fazendo, até você decorar bem todas as regras, né? Porque tem outra regra também, né? Que quem recolhe o imposto com ações, tanto no day trade como no mercado à vista, é o próprio investidor, não é o administrador, que nem nos fundos de investimentos. Então, essa é uma outra regrinha. Então, tem que lembrar de tudo isso. E como ora é sobre o lucro, ora é sobre o valor total da venda, então isso pode causar aí dúvidas e que pode ser sanadas com esse resumo que você faz no papel aí, tá bom? Eu já tinha falado isso terça, mas estou falando de novo. Então, vamos responder a questão agora, né? A pessoa vendeu no day trade inferior a 20 mil. Interessa eu saber, como é day trade, se ela vendeu mais ou menos que 20 mil? Não. Porque no day trade não tem isenção. Olha aqui, ó, escrevi bem grandão aqui, ó. Day trade não tem isenção, beleza? Então, se ele vendeu, né, menos que 20 mil ou mais, não importa. Então, a letra D não é. Vamos começar de baixo para cima. É isento, pois a operação foi abaixo de 20 mil. Não. Seria se fosse mercado à vista. Seria se fosse mercado à vista, tá? Como é day trade, não é a letra D. A letra C está dizendo assim, 0,05 sobre o capital e 15% sobre o rendimento, que é isso que eu escrevi aqui também. E essa regra é para o mercado à vista, que é a que eu escrevi aqui, ó, 15%, né, tal. Isso aqui não é, porque essa regra é do mercado à vista. Letra B, 20% sobre os rendimentos e 1% na fonte. Opa, essa tá certa, né? Olha aqui, ó, 20% sobre o lucro e mais 1% na fonte, né? Também sobre o lucro. Cláudio, mas peraí, se é 20% mais 1%, por que a letra A não está certa? 21% sobre o capital. Primeiro, porque não é 20 mais 1, é 20%, tá? Aí é o seguinte, quando o investidor vai pagar no mês seguinte o imposto de renda, ele desconta esse 1% que já foi descontado dele na fonte, tá bom? Então, ele vai pagar 20 no total. Na verdade, ele vai pagar 1 mais 19, né? Só que 1 ele paga agora, e esses 19 ele vai pagar lá no mês que vem. E não é sobre o capital, né, gente? É 20% sobre o lucro, certo? Aqui não é sobre o capital, senão ficaria muito alto o valor do imposto, né? Daí não valeria a pena. Então, a resposta certa é a letra B de bola. 37. Com relação à governança corporativa, é correto afirmar
que as únicas diferenças entre o nível 2 e o novo mercado são tag along e tipo de ações, tag along e membros do conselho, tipos de ações e free float, padrão das demonstrações e tag along. Então, vamos falar desse negócio aqui, governança corporativa. Existe no Brasil um instituto chamado Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E eles criaram alguns princípios de governança, de boas práticas de gestão, tá certo? E eles criaram alguns níveis de mercado que essas empresas, principalmente que fazem parte da Bolsa, precisam seguir, né, para continuar vendendo suas ações na Bolsa. E esses níveis são chamados assim, ó, nível 1, nível 2 e o novo mercado. Tá? Quanto mais o mercado for crescendo, vamos dizer assim, mais rigoroso ele se torna com relação às regras. E quais são essas regras? Bem, tem regra para o conselho de administração, né? Por exemplo, uma empresa que faz parte do mercado tradicional, o conselho de administração ela pode colocar lá mais ou menos quem ela quiser. Agora, uma empresa que tem níveis de governança corporativa tem que ter, no mínimo, 20% do conselho tem que ser de membros independentes, ou seja, de pessoas de fora da companhia que não tem nada a ver com a companhia, tá? Justamente para evitar aquele famoso conflito de interesses, tá certo? Para que a empresa seja melhor gerenciada nessa questão de governança, né? A governança é uma palavra hoje muito na moda, que se fala no mercado aí das grandes empresas e dentro das cooperativas também, né? Cooperativas de crédito e nas cooperativas de saúde, nas cooperativas, todas as cooperativas, né? Se fala muito em governança, certo? Então, mas aqui a gente está falando do mercado de ações. Então, governança é isso. Tem vários níveis, tá? Nível 1, 2 e o novo mercado e o mercado tradicional. Também tem uma tabela dentro da apostila sobre os níveis. Mas aqui está perguntando qual é a única diferença, porque o nível 2 e o novo mercado são muito parecidos. Muito parecidos. Eles só têm uma diferença, que é justamente o tag along e o tipo de ações. E eu já vou explicar por quê. Vou explicar, não. Eu vou preencher, eu vou explicar, eu vou escrever por quê. Escrever aqui, ó. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, é que no nível 2, né, o tag along é de, no mínimo, 80% para as ações ON e PN. Tá? E vou escrever tudo aqui logo. E o tipo de ações, e pode ter ações PN, logicamente eu já escrevi ali. No novo mercado, o tag along também deve ser de, no mínimo, 80%, mas só para ON, tá? E não pode ter PN. Então, já está explicado, porque só para as ON, porque não tem PN, tá? Então, o novo mercado não tem ações ON, ou seja, não tem ações com direito a voto, tá? E o que é o tag along? Só para vocês não ficarem me perguntando ou ficar na dúvida. Tag along, né? Vamos dizer assim, é uma garantia mínima de 80% de preço, no caso do preço, para o acionista minoritário em caso de venda do controle. Então, se os controladores vender, para o minoritário não ficar na mão, ele tem que garantir um preço mínimo de 80% do valor pago ao controlador. Então, isso diverge em relação ao nível 2 e o novo mercado. Tag along, né, que no novo mercado tem que ser de 80% no mínimo para as ações ON,
E no nível 2, 80% pode ser para as duas. E o tipo de ações no novo mercado só tem ações ON, tá? Então, essa é a diferença. Resposta certa, letra A, de acertei, e vamos para 38. Joia? Ah, o que é free float, Cláudio? Free float é a quantidade mínima de ações que eu tenho que ter em circulação, que é 25%. E essa regra é igual para todo o mercado, para todos os 4, né? Beleza? Padrão de demonstrações é que as empresas que fazem parte do nível 2 do novo mercado, elas têm que ter demonstrações baseado nas IFRS, nas regras internacionais de contabilidade, e também tem que publicar as demonstrações em língua inglesa, tá certo? Então, isso é tudo igual, né? E os membros do conselho é aquilo que eu já falei. Tem que ter pelo menos 20% do conselho composto por membros independentes. Então, membros do conselho, free float, padrão das demonstrações, é tudo igual. Já a tag along e tipo de ações tem essa diferença que eu citei aí. Tá joia? Então, beleza. Governança corporativa, tá bom? Módulo 4 também. 38. De acordo com o código da Anbima, código de varejo da Anbima, para desempenho da atividade de distribuição de produtos de investimentos no varejo, as instituições participantes devem, entre outras exigências. Vamos lá, então. Então, a Anbima tem os códigos, a gente já falou disso, né? A Anbima ela não edita leis, né? Quem faz isso é a CVM. A Anbima apenas cria códigos, né, para autorregular o sistema bancário, mas ela não cria legislação. E esses códigos devem ser seguidos pelos associados. Então, esse código de varejo aqui, ele diz que as instituições devem estar habilitadas para distribuir produtos e investimentos nos termos da regulação em vigor. É claro que sim, né? Uma instituição que não está habilitada para vender, por exemplo, fundos de investimentos, não pode vender fundos de investimentos. Não é toda instituição que vende COI, por exemplo, operação estruturada. Então, ela tem que estar habilitada para vender isso, né? E isso acontece em todo o mercado. Então, número 1, certa. Número 2, a instituição participante deve disponibilizar profissionais de atendimento dedicados à distribuição de produtos de investimento que sejam certificados. Pois é, né? É isso que a gente está aqui estudando, né? Exatamente isso, que sejam certificados. É esse profissional que está faltando hoje no mercado, né? Toda vaga que eu vejo disponível, seja no banco, seja na cooperativa, pede CPA 10 no mínimo, ou CPA 20, ou já até CEA estão pedindo, né? Então, precisa disponibilizar profissionais certificados, ou seja, não pode colocar um gerente na carteira que não tenha, um assistente na carteira que não tenha certificação, né? Isso é passível, inclusive, de autuação. E 3, adotar procedimentos formais e conheça seu cliente, né? O que é conheça seu cliente? É o famoso KYC em inglês, né? Know Your Customer, que é justamente fazer aquele cadastro do cliente previamente, principalmente quando ele abre a conta, para verificar se realmente a veracidade das informações, né? E se para evitar aí uma possível lavagem de dinheiro na sequência da movimentação. Então, estão todas certas, só me sobra dizer que a alternativa certa é a D, 1, 2 e 3, né? Aqui 1 e 2, 2 e 3, tudo errado, resposta certa, letra D, né? Digamos que essa foi muito fácil, né? Mas esse tipo de questão está muito na moda agora, cobrada pela FGV nas provas da Anbima, né? 3 alternativas, tem que olhar as 3, é muito fácil de errar. Então, tem que ficar atento, ler até o final, fazer todo aquele exercício de paciência, né? Com essas questões maiores aí. Lá vem outra, né? Com 4 opções também aqui. 39. São obrigações das instituições participantes determinadas pelos princípios gerais do Código de Fundos de Investimentos da Anbima. Vamos lá, então, hein? Respeitar o dever de diligência, né? O que é isso, diligência, né? Ser diligente é um dos princípios desse código, né? Ser diligente,
fazer a coisa certa da primeira vez, né? Não precisar errar para aprender, para fazer de novo. Isso é ser diligente, né? E é isso que a Ambima pede da instituição e dos gerentes. Número 2, preservar o sigilo das informações dos fundos. Essa aqui, ela gera dúvida, né? Porque a gente aprendeu que no banco a gente tem que respeitar o sigilo dos clientes, o sigilo bancário. A gente não pode divulgar informações dos clientes publicamente, né? A não ser que a justiça nos peça, e aí a gente vai entregar para a justiça, não vai entregar para a Rede Globo, mais ou menos assim, né? Então, preservar o sigilo, né, das informações do cliente. Agora, preservar o sigilo das informações dos fundos, não. Os fundos, as informações dos fundos são públicas. Tanto que você pode clicar aí na internet, por exemplo, e procurar um fundo qualquer do Banco Bradesco, por exemplo, ou da Cressol, ou da Sicredi, ou do Sicob, ou do Banco Itaú. Nós temos várias pessoas aqui de instituições diferentes. Vocês vão encontrar esses fundos, né? Existem, inclusive, comparadores de fundos. Você pode comparar o fundo de uma instituição com o de outra e que você tem todas as informações, despesas, custos, taxas, rendimento, lâmina, quem são, aonde investe, quem são os valores que investem, né? Nossa, tem muita informação, inclusive fundos internacionais, a gente consegue informação, tá? É tudo aberto. Então, essa aí está errada. Por isso, tudo que eu falei. Letra C, número 3. Zelar pela relação fiduciária entre a instituição participante e o cotista. Sempre lembrando, gente, que eu estou falando de princípios, né? Princípios de fundos de investimento. Então, esses princípios devem ser cumpridos, são regras gerais. Então, zelar pela relação fiduciária. O que é fidúcia? Fiduciária, relação fiduciária. É uma relação de fidúcia, em inglês, significa confiança. Então, uma relação de confiança. Então, a instituição participante deve zelar pela relação de confiança, né, entre as partes, entre ela e o cotista, tá certo? Cada vez mais, né? Porque vocês lidam com o dinheiro, o bolso do cliente, que é a parte mais sensível do corpo humano, né? Então, vocês precisam zelar pela confiança, porque, gente, por mais que às vezes o cliente é apaixonado pelo teu banco ou pela tua cooperativa, ou associado, ou cliente, chegou uma hora que se ele não se sentir confiável, confiante, ele vai sair fora, ele vai trocar, tá certo? Principalmente em cidades menores, onde ele conhece todo mundo, né? Ele vai trocar de gerente, ele vai trocar de instituição. E hoje as instituições estão muito sólidas no Brasil, financeiras. Então, é muito fácil do cliente trocar de banco hoje, é muito, muito simples, né? As coisas estão muito claras, então ele vai trocar, né? E não pense que ele vai, só porque ele é teu amigo, porque ele janta na tua casa, ou almoça na tua casa, que ele não vai te trocar, ele vai te trocar sim. O cliente, ele quer ser bem atendido e ter rentabilidade, principalmente o investidor, né? Aquele que precisa do banco e vive pegando dinheiro emprestado, ele vai aonde onde tem dinheiro para ele, né? Mas o investidor é outra conversa. Esse tem que ser muito bem tratada essa questão da relação fiduciária, tá bom? Da relação de confiança, então tá certo também. E o 4, atuar com transparência sobre as informações do fundo. Claro, né? Transparência é a palavra de ordem na Ambima, então tratar com transparência. Bem, como a 2 está errada, me sobrou aqui a 1, a 3 e a 4 apenas. Então, letra B de beleza. Letra B de bola, né? Questão 39, B de bola. Tá joia? Então tá bom, né? Se alguém quiser usar o chat aí, fica à vontade. Abrir o microfone, fica à vontade. Eu já vi que chegou mais gente aí também, né? E tamo junto, né? Tamo junto. Beleza? Estamos em 8 hoje, né? Na verdade, tem mais gente, mas acho que não vieram. Não conseguiram chegar. Mas não tem problema. 40. Para os fundos de investimentos regulados pela instituição CVM 555, o Código de Fundos de Investimento Ambima, que exige que o formulário de informação apresente, né? Esse código exige que o FIC apresente o quê? Tá? O formulário de informações complementares, o FIC, é o antigo prospecto. Nós temos o prospecto, a lâmina e o regulamento, né? O prospecto é um resumo do regulamento.
Então, o que ele tem que apresentar? Os fatores de risco da carteira, o histórico das decisões de investimento, os prestadores de serviço ou o público-alvo. Gente, basicamente, público-alvo, ele consta no regulamento. Prestador de serviço também. Histórico das decisões do fundo, essas estão na lâmina. E os fatores de risco, sim, esses devem constar no FIC, tá? Fatores de risco da carteira devem constar neste formulário de informações complementares. Então, a letra A, na 40, é a certa. Porque o investidor deve tomar ciência dos riscos que ele está incorrendo. E, para isso, o FIC é importante, porque o regulamento é como se fosse um contrato jurídico, tá entendendo? Então, os termos são bastante técnicos, enquanto que no FIC a linguagem é mais comercial, então é mais fácil de entender. Então, apesar do regulamento ser obrigatório ser entregue antes do investidor comprar uma cota de um fundo, o FIC ele é obrigatório também, justamente porque ele é escrito numa linguagem comercial. Então, é melhor o investidor ler o FIC do que ler o regulamento, tá? O regulamento já fala, né? É aquele negócio cheio de cláusulas que a gente demora muito para entender. 40, então, letra A é a certa. 41. De acordo com o Código de Fundos de Investimento da Anbima, a marcação a mercado dos ativos de um fundo objetiva principalmente o quê? Marcação a mercado objetiva o quê? Bem, eu acho que nós já fizemos uma questão de marcação ao mercado, né? Deixa eu me lembrar. Já fizemos marcação? Eu só estou tentando lembrar, porque daí eu não vou repetir algumas coisas, né? Foi a primeira, né? Tá aqui, ó. Marcação ao mercado. E a segunda também. Então, eu já devo ter falado para vocês alguma coisa sobre marcação, de como funciona, né? Que a marcação é uma precificação dos ativos pelo valor de mercado, como se fosse uma tabela FIP do teu veículo. Eu acredito que eu falei isso na terça-feira, porque já tem questões dessas. Então, eu não vou me repetir sobre isso, mas eu vou dizer para vocês qual é o principal objetivo da marcação a mercado, né? Que é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. É evitar o que acontece, por exemplo, na marcação pela curva do papel, onde um investidor pode sair com prejuízo, né? E o outro depois ele absorve, ele sai no lucro, vamos dizer assim, né? Porque aquele investidor saiu, então isso é transferência de riqueza. Então, esse é o objetivo da marcação a mercado. Isso é um conceito antigo que caiu na CPA 10 de vocês e que cai na CPA 20 também, tá? Por que não é a letra B? Fixar rentabilidade mínima para os cotistas. Isso não existe. Nenhum fundo fixa rentabilidade mínima para o cotista. Então, isso é balela. Segregar a administração de recursos para terceiros. Segregar significa separar. E isso aqui é função do Chinese Wall. Lembra da muralha da China? Então, Chinese Wall é o conceito de segregação, tá? O banco não pode misturar os seus recursos com o do fundo, ou seja, o banco tem o CNPJ dele, ele pode administrar fundos que ele mesmo distribui, mas o fundo tem que ter um CNPJ à parte, né? E um gestor à parte também. Então são regras de segregação, tá? Para quem tiver dúvidas sobre segregação, consulta lá o Chinese Wall, que vai ter na apostila também. Divulgar ao mercado as informações sobre a variação da taxa de administração do fundo, né? A marcação ao mercado, isso aqui o fundo faz isso, né? Mas isso não é marcação ao mercado. Lembra? Sempre volta na pergunta, porque senão você fica lendo a alternativa e aí você fala assim, não, mas essa aqui também está certa. Espera aí, quando você fala assim que tem duas certas, isso nunca vai acontecer, você volta na pergunta, para você se situar, porque de repente você já está na questão 41. Então, você já está quase 2 horas fazendo a prova, na frente do computador. Cara, tua cabeça já está entrando em parafuso, já o negócio, já o tipo e o técnico não estão funcionando mais direito. Então, volta na pergunta, para você conseguir relembrar que a pergunta é sobre marcação a mercado, tá bom? Então, peraí, marcação a mercado não faz isso, marcação a mercado faz a letra A,
tá bom? Então, ele de divulgar as informações sobre a variação das taxas de administração do fundo, né? Depois da assembleia, né? Ele divulga, mas não é marcação a mercado, isso é só divulgar que a taxa de administração aumentou ou diminuiu, né? Lembrando que o fundo depende da assembleia para a maioria das coisas, tá? Então, taxa de administração, que é aquele percentual variável, né, que é, né, fixo, quer dizer, expresso ao ano, cobrado em cima do patrimônio líquido do fundo, esse percentual, ele pode ser aumentado ou diminuído, mas para aumentar tem que ter assembleia dos cotistas, porque quem manda no fundo são os cotistas. Os cotistas são os donos do fundo, né? Não é o administrador, nem o gestor. Para diminuir a taxa de administração, não precisa de assembleia, mas para aumentar precisa. Então, é isso que está falando aqui. Variação da taxa de administração é isso. Ou aumentar ou diminuir, né? Aliás, essa taxa de administração, o que é? É justamente a remuneração do administrador, que ele vai cobrar essa taxa, vai ficar com o dinheiro, e daí ele vai pagar o gestor, o custodiante, o auditor, ele vai pagar toda a galera que ajuda ele a tocar o fundo. É como se fosse uma empresa, né? E aí, o que sobrar fica para ele, né? Taxa de administração, é uma taxa para administrar. É que nem o síndico do condomínio, ele cobra para administrar o condomínio. Isso aqui também é um condomínio, fundo, tá certo? E as despesas são descontadas do PL antes de calcular o valor da cota, né? Então, as despesas quem paga é o cotista diretamente, né? E a taxa de administração também, só que a taxa de administração é descontada depois de descontar as despesas, né? São custos que se tem quando se investe no mercado de fundos, né? Mas é um mercado interessante, né? Tem muito dinheiro investido em fundos, tem vários fundos muito bons, né? Tanto renda fixa como multimercado, como fundo de ações, como cambiais, crédito privado, e assim vai. 42. Podemos definir déficit primário como sendo. Então, saindo um pouco da linha de fundos, eu fui aqui para o módulo 3 agora, que é o módulo de economia e finanças, certo? Aqui nós estamos falando sobre déficit primário, né? Aqui acho que cabe um desenhozinho de novo, né? Sobre déficit primário. Relembrando vocês, o que é déficit e o que é superávit, né? Então, vamos lá. Déficit, bonita palavra, né? É o seguinte, é quando as receitas são menores que as despesas. Simples assim. É que nem em casa, a mesma coisa. E superávit, ao contrário, quando as receitas são maiores que as despesas. Só que daí tem um detalhe. Sempre tem um detalhe, né, Cláudio? Não me venha com detalhe. Ele pode ser superávit ou déficit, pode ser primário ou nominal. Primário é o seguinte, receita menos despesas sem os juros da dívida, tá? Sem os juros. Ou seja, sem as despesas financeiras, pode ser também, tá? E o superávit ou déficit nominal é receita menos todas as despesas. Então, aqui entra as despesas financeiras também. Então, aqui é com as financeiras, tá? E lá no outro é sem as financeiras, tá bom? Então, receita e despesas sem as financeiras, digamos assim. Deu para entender isso aqui? Tá? Vou colocar igual, vou colocar entre parênteses, gostei dessa ideia. Sem as financeiras. Já é. Então, tá bom. Agora, vamos responder a questão. Quando déficit primário, então, o que é? Quando a arrecadação é menor do que todas as despesas públicas, na 42. Não, não é todas as despesas públicas. É só as despesas menos as financeiras. Então, letra B, quando a arrecadação é menor que as despesas públicas, exceto os juros. Isso, essa está certa, né? Ó, o juro não entra, né? Déficit primário é sem as financeiras. Letra C, quando a arrecadação é maior que as despesas, não, isso aqui é superávit, né?
Superávit é o quê? Nominal ou primário? Quando é todas as despesas, superávit nominal. E a última, quando a arrecadação é maior que todas as despesas, exceto juros, superávit primário. Joia? Viu? Com uma questão, já deu para aprender os dois lados, né? A questão era só sobre déficit. Mas com a alternativa C e D, a gente entendeu o que é superávit. Não entendeu? Aqui está o resumo da ópera para você entender, tá bom? Essa é a ideia. 43. A conta corrente dentro da balança de pagamentos é composta por... Meu Jesus amado. Agora, lascou. Isso aqui é economia, também, módulo 3, né? Está lá junto com a questão da balança de pagamentos, né? A questão dos nossos negócios que a gente faz com o exterior. Vou colocar aqui um lembrete para vocês. Balança de pagamentos. O que é a balança de pagamentos, tá? É a soma das contas correntes, que isso aqui é na contabilidade do país, mais contas de capital, tá bom? O que são contas correntes? Contas correntes, não é a conta corrente do banco. A conta corrente é a soma da balança comercial mais, vou abreviar, conta de serviços e rendas mais transferência unilateral. O que é balança comercial? Balança comercial. Exportação menos importação. O que é conta de serviços e rendas? São os dividendos recebidos, né? Ou pagos. E o que é transferência unilateral? É, por exemplo, manutenção de filho no exterior. Isso vale para os dois lados. Pode entrar ou sair, tanto um como o outro, tá bom? Então, pode ser uma entrada de dinheiro de um americano que tem um filho no Brasil, ou saída de dinheiro de um pai que manda dinheiro para um filho nos Estados Unidos. Serviços e rendas, mesma coisa. Um sócio brasileiro recebe dividendos de uma empresa que ele tem nos Estados Unidos, ou na China, ou no Japão, e conta corrente, balança comercial é a diferença entre os dois. Então, pode ser positivo ou negativo para os três aí, tá? E a conta capital é também a entrada e saída de investimentos do exterior. Ou seja, é o dinheiro que vem para ser investido na bolsa, mais ou menos isso, tá? Esse é o segredo da balança de pagamentos. Então, é aqui que se faz a contabilidade do país, mais ou menos assim. Então, baseado nesse resumo, qual é a resposta certa, né? Conceito de balança de pagamentos é composto por o quê? Balança comercial, conta capital e transferências unilaterais. Não, isso aqui é o conceito de conta corrente, é composta por balança comercial, conta capital e transferências unilaterais. Tá certo isso aqui? Não, não tá certo. Por quê? Porque conta corrente é composto por balança comercial, conta de serviços e rendas e transferências unilaterais. A conta capital, ela não está dentro do conta corrente. A conta capital está dentro da balança de pagamentos, né? Por quê? Balança de pagamentos é composta por conta correntes mais conta de capital. Então, por isso que a letra A está errada. A letra B está certa, que são as três que eu citei. A letra C está balança comercial, importação e conta de serviços e rendas. Não, não é só importação. É importação e exportação, mas elas estão dentro da balança comercial. Então, essa aqui está tudo errada, né? Na verdade, aqui está faltando transferências unilaterais e a importação não precisa estar, porque ela já está dentro da balança comercial. Letra D, balança comercial, conta de serviços e rendas e transferências bilaterais
Não, não é bilaterais, nada a ver. Bilaterais nem existem, na verdade, nessa conta aqui, né? Então, seria de um lado para outro, assim, mais ou menos. Então, eu só inventei essa frase aí para tentar confundi-los, né? E acho que eu consegui. Beleza? Então, tá bom. Alguma pergunta? Estamos firmes, né? 44. Nunca mais irei investir na empresa ZZZ, pois perdi mais de 30% nas ações dessa companhia 8 anos atrás. Esse investidor está agindo de acordo com qual heurística? Ah, esse assunto é legal. Boa, Elisa. Só respirando. Nunca escrevi tanto. Deixa eu tomar água, falando já que a Elisa falou um pouco. Para que servem essas aulas de correção de questões? Justamente para você pegar de qual assunto eu estou falando, daí você anota o assunto e anota embaixo todas as dicas. Então, quando você for estudar call e put, você já sabe onde está anotado. Quando você for estudar marcação a mercado, sabe onde está anotado. Quando for estudar governança corporativa, já sabe as anotações. Então, você cria um monte de anotações através dos simulados. Então, estudar por simulados, sozinho, às vezes, não é muito bom. Mas estudar dessa forma é muito interessante. Tem dado muito resultado, por isso que eu faço. Tanto que semana que vem eu vou começar uma série de lives com o pessoal da CPA 10, para abrir um pouco mais o leque, né? Para vocês eu estou fazendo fechado, porque vocês são meus VIP, né? E alguns VIP, né? E que mais que eu ia falar? E eu também farei depois em junho, provavelmente, aí eu vou fazer lives para CPA 20, que daí já vai abrir as provas e tal, daí a gente vai fazer depois para a CEA, né? Mas eu vou fazer cada mês eu vou fazer uma, depois eu volto na 10 de novo, então eu vou passar o ano inteiro fazendo esse trabalho aí, justamente para mim poder ajudar vocês, né? E também, claro, para mim fazer o meu negócio, que é fazer girar isso aí, né? E eu tô vendo que está dando muito resultado, porque resultado para quem? Para mim e para vocês, para os dois. Porque quanto mais gente passando com essas dicas, com essas aulas, melhor para mim e melhor para vocês. Vocês vão passar, porque a minha propaganda é vocês passando, né? Essa é a minha propaganda. Então, mais gente falando, eu passei estudando pela apostila do professor Cláudio, show de bola. É nesse ponto que eu quero chegar, né? Nesse ponto que no online é mais difícil, né? Então, a 44, eu já quero dizer para vocês, qual é o assunto da 44? É sobre finanças comportamentais, tá bom? Finanças comportamentais está no final do módulo finanças comportamentais, está no final do módulo 2, né? No final do módulo 2, que é sobre as heurísticas, tá bom? É aquele negócio de ancoragem, disponibilidade. Até deixa eu fazer isso aqui é um assunto chato também, né? Eu já falo quais são os chatos, né? Mas eu tenho que deixar vocês pensar quais são os chatos, né? Mas é que tem uns assuntos que realmente eu sei que os alunos me falam. Deixa eu colocar aqui, então, quais são as heurísticas que nós temos, né? Heurísticas são atalhos, né? São regras de bolso, né? Regras de bolso, né? Atalhos ou regras de bolso, né? Que o investidor usa para tomar decisão, tá? Que o investidor usa para tomar decisão. Qual que é o problema de usar esses atalhos? Pode dar errado, tá bom? Nem sempre é bom. Por quê? Geralmente são esses atalhos, esses atalhos são usados usando o sentimento como prerrogativa, ou seja, deixando a emoção falar mais alto, né? E aí você pode correr em erros quando você deixa envolver a emoção, principalmente nos negócios. Então, ancoragem é uma delas, né? Quando você
tem valor envolvido, né? E essa é a ancoragem. Disponibilidade decisões em fatos recentes. E representatividade, decisões baseada em fatos passados. Essa é a ideia. Tá? Então, é mais ou menos assim. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele disse assim, ó, nunca mais irei investir por perdi 30% nas ações da companhia há 8 anos atrás, tá? Então, esse cara, ele está se baseando sua decisão no passado, baseado em fatos passados. Tem muita gente que faz isso. Eu vou dar um outro exemplo fora da questão, né? Eu tive muitos clientes no banco que eles não investiam em outra coisa, a não ser na poupança, tinham medo de sair da poupança porque o seu avô ou seu pai, no passado, teve problemas com outros tipos de investimentos, né? Com ações, assim, com previdência, com esses tipos de produtos. Né? Perdeu dinheiro, então ele tinha medo. Certo? Então, isso é representatividade, o que é representativo para você. E também tinha clientes que não queriam colocar o dinheiro na poupança porque eles são da época que o Collor de Mello confiscou o dinheiro da poupança dos investidores. E aí o pessoal tinha medo. Qualquer balançada que dava no governo, dava alguma discussão, uma briga, ele vinha correndo no banco perguntar se o governo tinha risco de bloquear o dinheiro da poupança de novo. Porque aquilo foi uma desgraceira geral no Brasil, né? Em 1992, tá? Então, isso é representativo para as pessoas e as pessoas têm medo. Mas, cara, porque o meu avô perdeu dinheiro em 1970 com a Previdência, eu vou perder também? Não, não faz sentido, né? O meu pai perdeu dinheiro investindo em ações. Gente, todo dia alguém perde, todo dia alguém ganha, né? Isso é normal. Ações está aí para... Depende como você negocia, você pode perder mesmo, tá certo? Então, não faz sentido a gente tomar decisão baseado nisso. Então, aqui a resposta certa é representatividade. Mas se fosse disponibilidade, seria, por exemplo, eu comprar ou vender alguma coisa baseado num fato recente, né? De repente, eu ouço falar que exemplo que eu poderia dar? Um fato recente, né? Eu ouvi dizer que aqui do lado da minha casa vai construir um mercado grande, né? Então eu vou comprar um terreno aqui porque essa área vai valorizar, essa região vai valorizar, né? Então isso é uma informação disponível de momento, né? Pode, se for verdade, se isso realmente acontecer, né? Esse ouvi dizer também é muito relativo. Isso pode ser um bom negócio, claro, sem dúvida nenhuma, né? Mas tem que cuidar para ver se isso não é notícia falsa, é fake news. Ancoragem, então, também, ancoragem induz a gente, às vezes, ao erro, porque a gente toma a decisão ancorado num valor, por isso que eu coloquei, tem valor envolvido. Por exemplo, você fala assim, eu só vou vender essa ação quando ela atingir o preço X, né? Então, é um perigo, pode ser que ela nunca chegue lá, né? Ou quando ela bater tal valor, eu vou comprar, né? Então, você está sempre se ancorando num valor, né? Num percentual, em alguma coisa assim. Geralmente vai ter essas afirmações de valor dentro da alternativa, tá? Então, essas são as três principais. Excesso de confiança não cai na prova de vocês, né? Mas excesso de confiança, acho que está implícito na própria expressão, né? É você achar que sabe tudo, né? E essa confiança excessiva induz você também a erros de interpretação, tá? Então, os três principais que caem na prova estão aqui, com os exemplos. No vídeo tem mais exemplos, olhem, assistam lá e anotem as dicas. Então, a resposta certa, letra D de dado. 45. São considerados investidores não residentes os seguintes agentes econômicos que possuam residência, sede ou domicílio no exterior. Então, investidor não residente já está conceituado aqui, né? São pessoas que não moram no Brasil. Ele é não residente, então ele não mora no Brasil, mas investe no Brasil. Então, ele tem sede ou domicílio no exterior, tá?
Quem que pode ser esta pessoa? Pode ser uma pessoa natural, física, uma pessoa, um ser humano, pode ser uma empresa, ou pode ser um fundo, ou ainda outras entidades de investimentos coletivos. Então, os três estão certos, tá? 1, 2 e 3. A gente fala investidor não residente, remete, parece que é uma pessoa. Não, pode ser uma instituição, pode ser uma empresa, pode ser um banco, pode ser um instituto, uma entidade de previdência, né? Qualquer instituição ou pessoa física também que queira investir no Brasil, mas não more no Brasil, tá? Não precisa ser brasileiro. 46. Uma afirmação das abaixo está incorreta. Qual delas? Essa questão aqui é muito boa também, né? É sobre tributação, né? Aliás, essa aqui, ó, a 45, investidor não residente, essa aqui, não residente, acho que é do módulo 1, né? E essa aqui é sobre tributação em fundos, então, anotem aí que é do módulo 5, né? Tributação em fundos de investimento. Cai muita coisa sobre tributação em fundos na prova. Fiquem bem tranquilos. Então, vamos lá. Alternativa 1. Quais são... vamos falar, já que cai muito, vamos falar um pouco, antes de eu responder, deixa eu fazer a tabela aqui para, eu acho que vai fazer todo sentido. Eu vou fazer aqui embaixo, vai fazer todo sentido para nós conversar melhor, né? Então, vamos pensar assim. Quais são os impostos que são cobrados, né? O IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, né? O IOF cobra, tá? E o Imposto de Renda, beleza? O Imposto de Renda, isso em fundos eu estou falando, né? O IOF só cobra quando? Se resgate antes de 30 dias, tá bom? Só cobra antes de 30 dias. O Imposto de Renda cobra em maio e novembro e no resgate, tá bom? Maio e novembro se chama come cotas. Cobra 15% para fundos longo prazo e 20% para fundos curto prazo, tá bom? No resgate, como que cobra? No resgate, depende do tempo que o cara ficou no fundo. No resgate, cobra depende do tempo. De 0 a 180 dias, cobra 22,5. Então, ficou menos tempo, paga mais caro. Beleza? Essa tabela não precisa decorar, isso aqui tem na prova, tá? De 181 a 360 dias, ele vai pagar 20%, tá? Sempre sobre o rendimento. Você não precisa ficar em dúvida. De 361 a 720 dias, vai cobrar 17,5%. E acima de 2 anos, vai cobrar 15%, que é a alíquota mínima que você paga, tá? Então, essa é a ideia de fundos, beleza? Então, vamos lá. O IOF é o imposto com uma tabela regressiva. Sim, IOF é regressivo. Chegou nos 30 dias, ele zera, tá? Então, se resgatar nos 30 dias, paga. Se não pagar... Deixa eu anotar mais duas coisas aqui, agora que eu lembrei, né? Então, sobre o IOF. Né? Ele só paga... se resgatar antes de 30 dias. Após zero, tá certo? IOF, tá? E o imposto de renda cobra em maio e novembro e no resgate, e cobra depois do IOF, se houver, tá? Então, se um cliente resgatar antes de 30 dias, vai ter IOF e imposto de renda, tá? Qual que cobra primeiro? Sempre o IOF cobra primeiro, tá bom? Importante. Voltando. O IOF é um imposto com tabela regressiva. Sim, a alíquota incidente é menor para prazos maiores, ficando o cliente isento a partir de 30 dias. Muito bem, essa está certa. Vou marcar esta? Não, porque a questão está pedindo a incorreta. Está vendo? Você estava até a questão 45 marcando a correta. Agora veio a incorreta, então tem que lembrar disso também. Não marco, então essa não marco. B.
O imposto de renda pode ter alíquotas de 15%, 17,5%, 20%, 22,5%, dependendo do tipo de fundo e do prazo que os recursos ficam aplicados. Fechou? Está aqui a tabelinha, ó. Certinho, eu não marco. Letra C. O imposto de renda é sempre maior ou igual nos fundos de renda fixa em relação à renda variável. Né? O imposto de renda é sempre maior ou igual nos fundos de renda fixa e renda variável. Fundo de renda fixa, né? Renda fixa e renda variável. Renda variável, renda fixa é isso aqui. Segue essa tabela aqui, tá? Renda variável são ações, né? Fundos de ações. Quanto que o fundo de ações cobra no mínimo? 15%. E renda fixa cobra no mínimo 15%. Só que então, fundo de renda, o imposto de renda nos fundos de renda fixa, ele vai ser maior ou igual, concorda? Porque o mínimo é 15%. Depois só sobe, 17,5%, 20%, 22,5%. Então, em relação à renda variável, isso aqui também está correto. Só pode ser AD, se não for, aí não tem certo. Nos fundos de renda fixa longo prazo, tá? Acima de 1 ano, a alíquota incidente sobre o rendimento em maio e novembro só será de 15% para recursos aplicados por mais de 720 dias. Cara, ó, em maio e novembro, o que cobra é o tal do Come Cotas, que eu escrevi aqui, ó. E para fundos de longo prazo, acima de 1 ano, a alíquota é 15% sempre. Não importa quanto tempo fica, é cobrado 15% sempre. Todo fundo, ele nasce curto prazo ou longo prazo. Então, já se sabe de antemão quanto que ele vai pagar de alíquota, independente do tempo que ele ficar. Ele vai pagar 15% ou 15% sempre, se ele for de longo prazo. Tá certo? No Come Cotas. Já no longo prazo. No curto prazo, ele vai pagar 20%. Então, isso aqui está errado, porque está dizendo aqui, só vai ser 15% se ele ficar mais de 2 anos. Não, isso é no resgate. Isso é na tabela. Isso é no resgate. Ele não está falando no resgate, ele está falando em maio e novembro. Maio e novembro é Come Cotas, é sempre 15%. Então, essa parte aqui está errada. Tudo bem? Questão bem safada, fácil de errar, porque tem muitas alternativas, muitas nuances nela, tá? Mas estamos aqui para isso, né? Pegar as difíceis e as fáceis. 47. Qual afirmação não está correta sobre as corretoras, né? CPVMs. Quanto às funções, qual não está correta? De novo, é incorreta. Operar em bolsa, mercadorias e futuros por conta própria ou de terceiros, né? Isso é função das corretoras principal, né? Por conta própria, quer dizer, ela pode operar gerenciando seus próprios produtos, ou de terceiros, né? Por conta de terceiros, mandando ordens dos clientes. Então, isso aqui está certo. Comprar e vender títulos e valores imobiliários por conta própria de terceiros, mesma coisa. Pode também. Operar em bolsa quer dizer comprar e vender. Exercer funções de agente fiduciário. Pode também, né? Quando uma empresa lança debêntures, ela precisa indicar um agente fiduciário. Esse agente pode ser um banco de investimentos, um banco múltiplo ou uma corretora, desde que tenha essa habilitação junto à CVM. Não pode intermediar operações de câmbio. Essa está errada, porque corretoras podem intermediar operações de câmbio. Então, letra D, na 47, letra D é a certa, que é a errada no caso, né? Número 48. Qual é a constituição do CMN? Lembra dessa pergunta da CPA 10, né? Inclusive, mudou a constituição do CMN, né? Então, agora são 3 figurinhas novas aí. Vocês conseguem lembrar quais são os três componentes, né? Então, só para não esquecer, né? É o presidente do Bacen, presidente do Banco Central, né? O ministro da Economia e o secretário especial da Fazenda. Né? Antes se chamava Ministério da Economia, da Fazenda. Daí era Ministério da Fazenda aqui.
Agora mudou, é ministro da Economia, porque a Economia absorveu a pasta da Fazenda e deixaram o secretário da Fazenda junto. Então, essa é a ideia aqui dos três. Então, qual que é a alternativa que preenche isso para nós? Vamos ver aqui. A primeira, né? 48, letra A, ó. Presidente do Banco Central, ministro da Economia e secretário especial da Fazenda, beleza? A segunda não é, porque falta o secretário. E a terceira, porque tem ministro do Planejamento. E a quarta também, ministro do Planejamento, que não faz parte, tá bom? Então, letra A de amor, de América. 49. A expansão do crédito traz como consequência o quê? O encolhimento do PIB ou aumento do PIB, né? Então, vamos relembrar aqui um pouquinho o conceito de produto interno bruto, né? Módulo 3, economia e finanças. Vamos lá, então. O que é o PIB, né? Produto interno bruto, né? O PIB é a soma, na verdade, né? A soma do consumo das famílias, né? Soma do consumo mais os investimentos, né, das empresas, mais os gastos do governo, mais as exportações, menos as importações, ou exportações líquidas como que, tá bom? Então, esse é o conceito do PIB. Então, essa é a fórmula do PIB. Quanto mais esses fatores aqui aumentarem, né, melhor para o PIB, mais o PIB vai subir, certo? As importações reduzem o PIB, como vocês viram o sinal de menos aqui, tá? Então, se der mais crédito para as pessoas, para as empresas, se os bancos liberarem mais financiamento, o que vai acontecer com o PIB? Ele vai encolher porque aumentam os gastos do governo? Não. Se os gastos do governo aumentam, o PIB vai aumentar. E a expansão do crédito provavelmente não encolhe o PIB, né? Aliás, nós podemos aqui fazer uma eliminação, né? Se você já entende que a expansão do crédito aumenta o PIB, eu já eliminaria a letra A e a letra D, tá certo? Já ficaria com a B e com a C, daí eu escolho qual que está certo. A B, aumento do PIB, pois aumenta o consumo das famílias. Opa, com certeza, se aumentar o consumo das famílias, aumenta o PIB, né? Que é o que a gente está esperando, que as pessoas voltem a consumir, né? A comprar, principalmente o pessoal do varejo, né? Letra C, aumento do PIB, tá certo? Pois aumenta o volume das importações. Não. Se as importações forem maiores que as exportações, o PIB diminui, tá? Porque as importações reduzem o PIB, como eu acabei de falar. Resposta certa, letra B de beleza. E a última, antes do intervalo, número 50, né? O IPCA é um importante indicador econômico, pois... IPCA. O que é o IPCA? É o índice de preço ao consumidor amplo. É o índice oficial, da inflação no Brasil, né? Então, como que é calculado o IPCA? É uma pesquisa feita com mais ou menos uns 500 itens no Brasil, junto às famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos nas principais capitais brasileiras. Então, uma pesquisa feita pelo IBGE durante o mês todo, de 1 a 30, certo? Então, é uma pesquisa e ele serve de parâmetro para o controle da inflação. Então, nós temos aqui, abrange tanto os preços do varejo como o atacado? Não. O atacado, quem mede é o IGPM, porque tem lá 60% dele que mede o atacado. O varejo, o IPCA, ele só abrange o varejo, tá? A letra B, mede a inflação das famílias de baixa renda. Não. Por quê? Porque ele é feito com base nas pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos, então não é só baixa renda. É utilizado pelo Copom para acompanhamento da meta da inflação. Isso mesmo, porque o Brasil tem uma meta que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, certo? E essa meta ela é baseada no IPCA. O IPCA não pode ser superior a essa meta, senão o governo entra em ação com as políticas monetárias para tentar controlar a inflação. E uma delas é aumentar a taxa Selic, que é o que está acontecendo agora. Letra D. É utilizado pelo IBGE para acompanhamento da inflação nas áreas rurais. Primeiro que o IBGE só faz o acompanhamento do IPCA.
ele não calcula os índices de inflação, muito menos para a área rural. Não tem um índice só para a área rural, né? O índice é geral, Brasil inteiro. Tá joia? Então, deixa eu dar um pause aqui para nós tomar um café. E nós estamos na questão 50, falta 10 questões para a gente acabar com esse simulado, beleza? Então, acho que vai dar para terminar hoje. E daí a gente volta agora daqui a pouquinho, daqui uns 10 minutos. Opa, chegou a dona Kelly, né? Boa noite, dona Kelly. E estamos aí, né? Estamos firme e forte. Beleza? Um grande abraço e até daqui uns 10 minutos. Deixa eu pôr aqui. Gravando. Vamos recomeçar, retomar os estudos, né? Então tá. Deixa eu ver. Simulado. Questão 51, né? Beleza, 51. Então tá jóia. O governo anunciou a redução do IPI sobre os carros 0 quilômetro e a redução do imposto de renda da pessoa física que vão beneficiar milhares de contribuintes. Esta medida, então vamos lá, né? Quando o governo reduz impostos, né, ele reduz a arrecadação dele, tá? Mas para nós é bom. Então vamos lá, isso é uma política restritiva? Não, nós temos como política, a política restritiva é quando o governo aumenta impostos, quando ele reduz impostos,